A Moça Encantada de Januária. Tudo começou em uma noite abafada, dessas que tiram o sono da gente. Já fazia tempo que eu ouvia histórias sobre a Moça Encantada, um espírito que, segundo os antigos, vagava nas margens do São Francisco em Januária. Diziam que sua presença atraía os desavisados, e que quem cruzasse seu caminho jamais seria o mesmo. Mas eu nunca acreditei. Achava que eram apenas histórias para assustar crianças e pescadores. Porém, naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava na varanda de casa quando um som distante chamou minha atenção. Parecia uma canção triste, quase como um lamento vindo do rio. Mesmo sem entender direito o que me guiava, me levantei e comecei a andar em direção à margem. Cada passo parecia um convite, e um frio estranho percorreu meu corpo. Algo dentro de mim gritava para voltar, mas meus pés se moviam sozinhos. Ao chegar ao rio, o som se intensificou. A lua brilhava sobre as águas escuras, e a superfície do rio parecia um espelho que escondia segredos. Foi então que a vi, uma figura feminina, com um vestido esvoaçante, quase transparente, flutuava sobre as águas. Seus cabelos pareciam feitos de fumaça, e seus olhos brilhavam como brasas. Fiquei paralisado, sem saber se estava sonhando ou acordado. A figura deu um passo em minha direção, e meu coração começou a bater mais forte. Era linda, mas de uma beleza triste e misteriosa. Ela estendeu a mão para mim, e seu olhar era profundo, como se enxergasse minha alma. Você veio, disse ela, numa voz que parecia o eco de uma canção antiga. Eu não conseguia responder, era como se minha língua estivesse presa, e só conseguia sentir o frio tomando conta de mim. Ela me chamou novamente, e, sem pensar, me aproximei da margem. Cada passo me parecia uma escolha sem volta. A brisa fria que soprava do rio trazia um cheiro de umidade e decadência, como se o próprio ar ao redor dela fosse de outro mundo. No fundo, eu sabia que o que estava fazendo era perigoso, mas algo me impelia a seguir em frente. Eu queria entender o que aquela aparição significava. Há segredos nas águas que ninguém deve conhecer, disse a moça encantada, com a voz grave e ao mesmo tempo suave. Eu só conseguia pensar que estava diante de algo poderoso e antigo, algo que existia muito antes de mim. Sentia como se ela estivesse me oferecendo um destino, uma verdade que eu jamais compreenderia. E, ainda assim, me aproximei mais. De repente, ela recuou, como se testasse minha coragem. E, num impulso, estendi minha mão para alcançá-la, mas no instante em que meus dedos tocaram a água, ela desapareceu. O rio ficou em silêncio absoluto, e a escuridão ao meu redor pareceu se fechar, pesada e sufocante. Não sabia se deveria sentir alívio ou decepção. Mas antes que pudesse decidir, uma voz sussurrou de dentro das águas: volte amanhã. Aquela noite mal dormi. A voz da moça encantada ecoava na minha mente, e o frio de seu olhar parecia estar impregnado em minha pele. Ao amanhecer, já havia decidido que retornaria ao rio ao cair da noite. Era como se uma força invisível me atraísse para lá, como se uma parte de mim já pertencesse àquelas águas sombrias. Cada hora que passava aumentava minha ansiedade, e as palavras dela, volte amanhã, me rondavam como um presságio. Ao anoitecer, voltei ao rio. A escuridão era densa, e o silêncio ao redor parecia mais intenso. A figura dela não tardou a aparecer, mas agora parecia ainda mais etérea, como se o véu entre nossos mundos estivesse se desfazendo. Ela se aproximou de mim, e seus olhos brilhavam como pequenas chamas, cheios de uma tristeza que eu não conseguia entender. Estava ainda mais bonita e, ao mesmo tempo, terrível. Você me chamou, e agora estou aqui, disse ela, numa voz quase inaudível. Era como se ela carregasse um peso invisível, uma dor que a acompanhava. Por que me procura? Perguntei, mas ela apenas balançou a cabeça, como se as palavras fossem inúteis. Em vez de responder, estendeu a mão novamente, me convidando a entrar na água. E, mais uma vez, fui incapaz de recusar. Com cada passo que dava, sentia a água gelada me envolver. Ela flutuava ao meu lado, seu olhar preso em mim, e o mundo ao redor parecia desaparecer. Uma sensação de leveza me dominou, como se a água me acolhesse, me envolvendo em um abraço sombrio. Sua voz soou novamente, mais intensa, quase desesperada.
Há coisas que você precisa ver. Coisas que não podem ser esquecidas. No instante seguinte, imagens começaram a invadir minha mente. Vi rostos antigos, de pessoas que haviam desaparecido no rio, suas histórias perdidas para sempre. Sentia como se suas memórias estivessem sendo gravadas em mim, um fardo que a moça encantada agora me entregava. Tentei resistir, mas quanto mais eu tentava me afastar, mais ela me puxava para dentro daquela escuridão sem fim. Foi então que entendi. Ela estava presa ali, um espírito condenado a guardar os segredos do rio, as almas perdidas nas suas águas. Me liberte, ela pediu, com uma urgência que me cortou o coração. Mas antes que eu pudesse responder, senti a força das águas me empurrando para baixo, como se o próprio rio me rejeitasse. No último instante, consegui emergir, e a figura dela desapareceu na névoa. Depois daquela noite, eu soube que jamais seria o mesmo. Algo daquelas águas, das visões e dos segredos que ela me mostrou, ficou comigo. Senti a presença da moça encantada em cada suspiro do vento, como se sua voz ainda me chamasse. Mas agora, havia um fardo sobre meus ombros, uma responsabilidade que eu não sabia como carregar. Voltei ao rio várias vezes, na esperança de vê-la novamente, mas ela não apareceu. Apenas o silêncio do rio e o reflexo das estrelas na água escura me faziam companhia. Com o tempo, percebi que o que ela me pedirá, sua libertação, não era algo que eu pudesse conceder. Ela estava ligada ao rio, presa em uma maldição que nem mesmo eu compreendia. No entanto, sabia que as histórias que os antigos contavam tinham um fundo de verdade. A moça encantada de Januária existia, e eu era agora o guardião de seu segredo. Cada vez que ouvia o som do rio, sentia um arrepio, como se a voz dela estivesse lá, sussurrando para que eu nunca a esquecesse. E, mesmo que quisesse, sabia que jamais conseguiria. Passei a evitar as margens do rio, mas era impossível fugir da sensação de que algo me observava das sombras. No fundo, sabia que ela ainda esperava por mim, que sua promessa não tinha sido quebrada. Talvez um dia eu voltasse para aquelas águas, e, quem sabe, encontrasse uma forma de libertá-la. Mas até lá, sua história e sua dor ficariam comigo, gravadas como um segredo que jamais poderia contar. Hoje, sempre que alguém me pergunta sobre a moça encantada, apenas sorrio e digo que são histórias de pescador. Mas à noite, quando o vento sopra forte e o rio sussurra em seu lamento, sei que ela está lá, esperando. E que, de alguma forma, nosso destino está eternamente ligado.